Boa noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos apenas conversar a respeito de um relato que acontece na Bíblia. É uma parábola chama-se a parábola do filho pródigo, que ela vem no capítulo 11, vem do versículo 14, se não me falha a memória, até o versículo 32. Um certo pai, ele tinha dois filhos, né, um mais novo e um outro mais velho, e mais o filho mais novo chegou perto do pai e pediu para ele uma parte da fazenda ao qual o pertencia. E o pai assim o fez, né? Ele repartiu entre os dois e pouco tempo mais tarde o filho mais novo, juntando tudo, saiu para conhecer, dizendo assim, parafraseando, o mundo. Né? E ele andou em vários lugares, curtindo, se divertindo, mas em certo momento, no lugar onde esse filho mais novo estava, houve ali uma grande fome. Né? E ele já tinha gastado todo o seu dinheiro, toda a sua herança, desordeiramente. E ele começou a padecer, a passar necessidades. E foi trabalhar numa fazenda, onde ali naquela fazenda não davam para ele o de comer. E ele desejou comer a bolotas dos porcos, né? Mas num certo momento, quando ele estava ali nesta fazenda, ele caiu em si, né? Ele se lembrou, na casa do meu pai há muita fartura. E o jornaleiro ou os empregados de meu pai, eles não passam necessidade. Voltar-me-ei e falarei com meu pai. Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. E não sou digno de ser chamado de seu filho. Apenas dei-me um emprego, me trate como um dos seus empregados, do seu jornaleiro. Mas o pai é muito alegre, muito contente com o retorno, com a volta daquele filho. Esse pai, ele pediu que trouxesse um anel, pediu que trocasse suas vestes, trocasse suas sandálias e mandou matar um boi cerrado para que comemorasse, porque aquele filho, ele estava morto e ele reviveu, ele retornou ao braço do pai. O que o irmão Edmilson está querendo dizer com estas palavras, com essas pequenas palavras ao qual, sem ler a Bíblia, o irmão Edmilson tentou explicar? Como este filho pródigo que se perdeu no mundo, que saiu para se divertir no mundo, e gastando toda a sua fazenda desordeiramente, sem rumo, sem direção, mas num certo momento esse filho pródigo ele caiu em si e fez o caminho de volta. Amém? Como esse filho pródigo, nesta parábola tem muitos filhos pródigos, perdidos, embaixo das marquises, nos becos, nos valados. Muitos filhos pródigos que já andaram, já viveram na casa do pai, mas se perderam. E não tem força para voltar. O que podemos fazer, irmão Edmilson? Pregar o evangelho. Falar para o filho pródigo que o pai ama. Que o pai está esperando o retorno desse filho pródigo para volta para a casa do pai. Mas, irmão Nilson, lá tem um irmão mais velho, como está escrito na Bíblia, que ficou muito aborrecido com a volta desse filho pródigo. É verdade. O filho mais velho era egoísta, parafraseando, né? Mas o que importa em tudo isso, em toda esta palavra, foi que o filho mais novo, ele se perdeu sim, ele gastou toda a sua herança sim, mas ele caiu em si e voltou para casa. E hoje eu estou convidando, através dessa palavra, dessa pequena reflexão do filho pródigo, filhos pródigos a voltarem para a casa do pai. Filhos pródigos ao caírem em refletir aonde estão, aonde erraram, aonde pecaram e refazer o caminho de volta. Amém?
é necessário refazer o caminho de volta, voltar aonde caiu, para poder dar continuidade. Não se importa com o irmão mais velho, não, não, não. O que importa é que o pai o aceitou com os braços abertos. Mandou que trocasse suas vestes, botou uma sandália nos seus pés, botou um anel nos seus pés, um anel nos dedos, significam restauração, renovação de aliança. Filhos pródigos, vocês precisam renovar as suas alianças e voltarem para a casa do Pai. Amém? Eu vou terminar aqui a minha pequena reflexão, mas antes eu quero orar pelos filhos pródigos. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, por cada filho pródigo. Por cada filho pródigo, Pai, que já andou na sua casa, já participou de ministério de louvor, já foram, Pai, ungidos, a presbíteros, diáconos, evangelistas e até pastores, Pai. Mas, Pai, por um momento se perderam e não sabem e nem têm forças para voltar para casa, para o braço do Pai. Mas hoje que essa palavra venha, Pai, de encontro a cada coração, de cada filho pródigo que se perdeu no meio do caminho, que eles venham cair em si e fazer o caminho de volta, que eles venham se lembrar desta parábola, que o filho pródigo sim, saiu de casa sim, gastou toda a fortuna dele sim, toda a herança gastou sim, mas ele em certo momento ele reconheceu que estava errado e que precisava voltar para casa. E que esses filhos pródigos, Pai, que estão ouvindo, Pai, hoje, Pai, essa reflexão, venham fazer, Senhor, o caminho e voltar para casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o seu nome venha a ser adorado, exaltado e engrandecido, que venha entrar em cada casa, em cada lar, que cada filho pródigo venha ouvir, Senhor, esta palavra, e que cada filho pródigo venha ter uma certeza e venha saber que o Senhor está com os braços abertos, esperando o retorno do filho pródigo para a casa do Pai. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor, Pai, sempre nos ouve, que o Senhor sempre nos socorre. Socorra, Pai, cada filho pródigo, cada um que se perdeu. Pai, que o Senhor venha renovar, restaurar, Pai, a aliança deles com o Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Compartilhe essa palavra, vá lá no meu canal, Edmilson P. Fontes, né? No YouTube, se inscreva lá, compartilhe a palavra com cada pessoa, compartilhe a palavra com seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, né? Compartilhe essa palavra, né? É uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de continuidade, uma palavra ao qual o Senhor nos dá, né? Através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de refazermos o caminho de volta. Edmilson Fontes, Palavras de Fé. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, compartilha com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, se inscreva lá, se Deus tocar no seu coração. Mas eu peço uma coisa para vocês, compartilhe a palavra, os seus vizinhos da esquerda, os seus vizinhos da direita, com o seu vizinho da frente, com cada filho pródigo que se perdeu na caminhada, para que o filho pródigo venha saber que o Pai o está esperando de volta. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma boa noite, que Jesus Cristo os abençoe grandemente, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e aquele que reina para todos sempre, amém. Graças